Nessa aula, vamos falar sobre massa molecular. A massa molecular de um elemento é encontrado na tabela periódica, sendo o valor da sua massa atômica expressada em gramas por mol. E aí a gente vai utilizar essa tabela, que foi uma tabela de referência para a gente entender onde a gente encontra esses números, esses pesos atômicos, né? Aqui é o número atômico de cada elemento, ó. Aqui, número atômico, que é aquele número de prótons de cada elemento. Essa tabela aqui, ela tem um símbolo, então, por exemplo, se eu pego hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1, o símbolo dele é H, o nome dele é hidrogênio, e aqui eu tenho o peso atômico, que é a mesma coisa, em algumas tabelas é chamado de massa atômica. Então, a tabela periódica, ela nos dá os artifícios para que a gente consiga calcular as massas e a gente tem que observar muito bem estas coisas, tá? Então, vamos lá. Vamos praticar isso através de alguns exemplos. Vamos calcular a massa molecular de alguns elementos, de algumas moléculas, para a gente ver como é que faz, né? O carbono, ele tem número atômico, tem peso atômico 12, e eu tenho um carbono. Então, eu vou fazer aqui, 1 vezes 12. Ah, da onde você tirou esse 12? Da tabela periódica. Vamos voltar aqui, ó. Se eu volto aqui, eu vejo que o carbono tem número atômico igual a 12. O oxigênio, aproximadamente 16. O nitrogênio, 14. E assim sucessivamente. Então, eu vou fazer um carbono vezes 12 mais o oxigênio, um oxigênio vezes 16, mais o nitrogênio eu tenho aqui, ó, esse parênteses aqui é como se eu estivesse pisando na poça d'água. Ele vai espirrar para todo mundo. Então, eu tenho 2 nitrogênios. Então, 2 vezes 14, né? Mais 2 vezes, 2 vezes 2, 4 vezes, 4 hidrogênios ali, a massa do hidrogênio que é igual a 1. Então, o que a gente tem que ter em mente? O 12, o 16, o 14 e o 1 são as massas referentes aos elementos ali, ao carbono, ao oxigênio, ao nitrogênio e ao hidrogênio, certo? E aí a gente vai fazer as devidas multiplicações aqui, ó. 1 vezes 12 dá 12, mais 1 vezes 16 mais 16, 2 vezes 14 dá 28, mais 1 vezes 1, 4. Então, aqui, fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 60 gramas por mol, ou seja, em cada mol, que é o que? Unidade de medida de matéria, eu tenho 60 gramas. A gente vai fazer agora do ácido tiosulfônico. A gente tem as massas lá, ó, se eu calculo aqui a massa, vou calcular a massa molecular, vou chamar de MM. Tenho 2 hidrogênios, 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 2 vezes a massa do enxofre, que é 32, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, fazendo essa continha aqui, vai ser 2 vezes, mais 2 vezes 32 dá 64, mais 3 vezes 16 dá 48. Então, vou fazer aqui, ó, mais 48. Então, vai ficar aqui 2 mais 64 vai dar 66. 66 mais mais 66 mais, só me corrigir aqui, ó, aqui peraí, aqui é 48, coloquei errado. Então, 48 mais 64 vai dar igual a 114 gramas por mol. Por fim, o bórax aqui, né? A gente vai fazer, ó. Presta atenção que aqui tem um pontinho, mas isso não é multiplicação, tá? Vai ser a massa do sódio, 2 vezes a massa do sódio, que é 23, mais 4 vezes a massa do boro, que é 11, mais 7 vezes a massa
de oxigênio, que é 16, mais 10 vezes a massa, abre parênteses, duas vezes o hidrogênio, mais uma vez 16, que é a massa do oxigênio, beleza? A gente tem que fazer isso separadamente para a gente entender aqui, e entender que esse pontinho aqui não é uma multiplicação, tá? Então, aqui, 2 vezes 23 vai dar 46. 4 vezes 11 vai dar 44. Mais 7 vezes 16 dá 112. 112. Mais 10 vezes 2 aqui, né? 2 mais 16 dá 180. Então, vamos fazer essa continha aqui. Aliás, 180 eu já fiz a conta, né? Então, aqui vai ser 180. Cento e oitenta mais 112 mais 44 e 46 vai dar 382 gramas por mol, certo?